Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, estamos de volta aqui. Outros livros nós vamos trazer na categoria aqui para você. Pronto, vou mostrar aqui para você na área do Espírito Santo. E para mim, o primeiro lugar que eu posso mostrar aqui para vocês é o Nos Domínios do Espírito, de Estevão Ângelo de Souza, defendendo e compartilhando a experiência pentecostal. Pastor Estevão foi o maior conhecedor do Espírito Santo, até a doutrina do Espírito Santo, no Brasil. Esse livro que foi publicado em 87, isso aqui é a minha quarta edição de 98, eu digo na década de 90, esse livro aqui. Ele vai tratar, esse livro aqui foi em 88 ele foi um livro das lições bíblicas que ele escreveu sobre o Espírito Santo. Segunda lição, que a primeira ele tinha escrito em 87 sobre a família. Então, esse livro aqui é onde ele escreve sobre a natureza do Espírito Santo, o Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento, no crente, seus ministérios, o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial do batismo, como receber o batismo, introdução aos dons espirituais, dom de revelação, de poder, de elocução e pecados contra o Espírito Santo. Na realidade, a introdução aos dons espirituais foi de um livro que ele também escreveu sobre os 9 dons do Espírito Santo, aí colocou nesse livro. Ele era um profundo conhecedor nesta área, pastor Estevão Ângelo de Souza. E ele chegou também a escrever isso aqui, título e dons do Ministério Cristão, que a CPAD hoje tem um título novo, os dons ministeriais da igreja, padrões bíblicos para o serviço cristão. A CPD lançou agora. Esse livro foi publicado em 1993 e a sua segunda edição em 97. Ele vai tratar sobre ministro, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, o sustento do pastor, características prefiguradas, a ordem das ordenações, o ancião, o presbítero, o bispo, o diácono. Ele vai tratar sobre isso aqui. Era um homem que tinha um profundo conhecimento dessa área do Espírito Santo e dos dons do ministério cristão. Bem, um outro best-seller que eu destaco, esse aqui, é o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo, do Stanley Orton, um dos maiores teólogos dos Estados Unidos, teólogo das Assembleias de Deus dos Estados Unidos. Esse livro foi publicado, traduzido aqui pela Casa Publicadora em 1993, essa quinta edição aqui é de 99, ele tem 10 capítulos e vai tratar aqui o Espírito Santo na Bíblia, no Pentateuco, história de Israel, nos livros proféticos, na vida do ministério de Jesus, ensinamento de Jesus, Atos dos Apóstolos, no dia a dia, vida cristã, ministério da igreja, nas demonstrações sobrenaturais. E esse livro já vem com um novo título, viu? Ele já vem com um novo título, vem com a doutrina do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. Esse meu aqui ainda é da primeira edição. Bem, esse daqui é a existência e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser real que age, vive entre nós, escrito pelo pastor Severino Pedro da Silva. Esse livro foi escrito em publicado em 1996, sua primeira edição. Ele escreve aqui esse livro dividido em 10 capítulos, a existência do Espírito Santo, os nomes e títulos do Espírito Santo, figuras e símbolos do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, o dom de revelação, o dom de poder, o dom de expressão, a blasfêmia contra o Espírito Santo e os frutos do Espírito. Esse livro tem aproximadamente 150 páginas, 149 páginas. Excelente esse livro aqui. Bem, outro aqui Missões na Era do Espírito Santo, como a fé pentecostal para ajudar a igreja a completar a evangelização do mundo, de John York, publicado pela CPAD. Esse livro aqui. Ele está dividido em 3 unidades. Unidade 1 é Lendo a Bíblia
missiologicamente, e unidade 2, missões através dos séculos, e a 3 é o desafio do futuro. Mas o viés desse livro é fazer missões no poder do Espírito Santo, enfatizando a atuação poderosa do Espírito Santo. Esse livro é tanto missiológico como também pneumatológico, certo? E esse aqui, ó, é Poderosos em Palavras e Obras. O papel do Espírito Santo em Lucas e Aldo, de James Shelton, estudo supervisionado pelo Howard Messel e F.F. Bruce, né? Esse livro aqui, excelente. Trata sobre o papel do Espírito Santo em Lucas e Atos. O Espírito Santo é a testemunha da infância. O Espírito Santo e João, filho de Zacarias. O Espírito Santo e o batismo de Jesus. O Espírito Santo e a tentação de Jesus. O Espírito Santo e a inauguração do ministério público de Jesus. O Espírito Santo e os milagres. O Espírito Santo, a oração e o louvor. O Espírito Santo, blasfêmia e testemunho. O Espírito Santo, o discurso, a despedida, a ascensão de Jesus. Espírito Santo e os crentes em Atos, o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo para anunciar a palavra com ousadia. E esse daqui é o Caminhando no Poder do Espírito de James, aliás, J.I. Parker, pela Edições Vida Nova. Muito bem, Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo vídeo, estaremos trazendo mais obras para vocês aqui. Deus abençoe a todos, compartilhe, curte, comente. Amém.